Vamos para o que interessa. Vamos falar sobre fluxo de trabalho no Gira, os famosos workflows. Você vai aprender a criar, customizar e dar manutenção nesses fluxos, beleza? Para que você vá bem no treinamento, tem algumas sugestões aqui para você. A primeira delas é, deixa o bendito do celular de lado, ou se você estiver usando ele para assistir a aula, desativa as notificações, enfim, se concentra, se isola no teu quarto, escritório, põe o fone de ouvido se você puder, fecha a porta e presta atenção, porque o conteúdo que a gente vai ver aqui, ele é muito importante para você e se você está aqui é porque você está interessado no assunto. Eu estou me comprometendo em te ensinar e eu quero que você se comprometa em aprender. Algumas outras coisas que podem te ajudar é você já ter usado o Gira pelo menos como usuário final, ter familiaridade com projetos, issues, quadros, tipos de pendência, entender o básico sobre telas, esquemas e notificações, o básico, saber que eles existem e onde eles estão, possua uma familiaridade básica com o Gira Service Desk, tá? Isso vai te ajudar a ir melhor no curso se você já tem esse conhecimento aqui. O que é que você vai aprender aqui? Tanto conceito teórico como prático. Eu vou abordar bastante teoria, conceito mesmo denso, para depois a gente ir para a prática, tá? Você vai aprender a configurar os workflows atendendo os requisitos de negócios mais complexos. Eu trouxe exemplos de requisitos de negócio de verdade, de projetos que eu já implantei. Até o momento já me envolvi com mais de 100 implantações de Gira, então eu trouxe os casos mais comuns para vocês aqui, tá? E também as melhores práticas e soluções de problemas para você mostrar que sabe e não passar vergonha resolvendo problemas que são comuns com agilidade. Eu sou Ameca Oliveira, especialista em Gira aqui na Moxie. Eu atuo com Gira desde 2011. Aqui na Moxie eu sou o responsável atual pela formação dos consultores e também sou designer de serviços da Moxie. E vamos ao que interessa. Nesse curso eu vou abordar esses módulos aqui. O essencial de fluxo de trabalho, bem teórico, e aí depois a gente vai para a prática. Fluxo de trabalho padrão customizado, algumas informações importantes para você saber quando tiver que ter o ambiente Gira. Configurações de transições, exemplos avançados, aprovação e automação no Service Desk, editando e testando o workflow. É importante que você saiba como você edita e testa sem comprometer o ambiente de produção, problemas comuns e suas soluções e as melhores práticas. Ao longo desse treinamento, eu vou te conduzir nesses módulos e eu espero que você esteja animado e preparado porque a gente começa agora. Então, nesse módulo que vamos estudar o essencial dos fluxos de trabalho, nós vamos ver a anatomia do workflow, tá? E se a gente está falando de estudar anatomia, a gente precisa do nosso cadáver. Eu peguei aqui um fluxo de trabalho de treinamento, que é um que eu uso internamente para a produção dos treinamentos, para a gente estudar, ele vai ser o objeto de análise da gente. Esse workflow, primeiro explicando ele começa com status novo, depois ele vai para InDesign, depois, na fase de design, onde é explicado sobre o treinamento, desenhados, objetivos, quais são os módulos e tal, começa-se a fazer a estimativa de produção. Pode haver mais de uma estimativa, então podem haver reestimativas, e aí inicia-se a produção, a gravação, coisa que eu estou fazendo nesse momento, até que ele seja concluído. E a qualquer momento ele pode ser colocado em espera, ok? Então, esse é um fluxo de trabalho de treinamento, é um exemplo. Nós vamos aprender a criar vários fluxos, mas esse vai ser o objeto de estudo. E falando primeiro da anatomia, vamos usá-lo como exemplo. A primeira parte que você precisa entender do workflow é o status. Status são onde as coisas estão. Se a gente tem um treinamento que obedece ao seu workflow, o tipo de atividade de treinamento obedece ao seu workflow, o status indica onde é que ela está. Quando esse treinamento, customização de workflow de Gira, foi criado, o Felipe idealizou ele e colocou na fase novo. Depois eu peguei e iniciei o design, comecei a desenhar. Nesse exato momento, estamos em produção, então o status correspondente dele é em produção. Perceba que há cores semelhantes aqui. Ó. Novo e em espera estão em cinza, em design e em estimativa e em produção estão em azul e concluído está em verde. Isso são categorias do status. Embora seu workflow possa ter N status, ele só vai conter 3 categorias. Todo trabalho, todo workflow, todo fluxo de trabalho pode ser resumido em itens que estão em pendentes, itens que estão em andamento e itens que estão concluídos.
E essas categorias te ajudam a manter o trabalho organizado, porque em novo e em espera sabemos que não tem nenhuma atuação sendo feita, os itens estão pendentes. Em design, em estimativa e em produção, tem gente trabalhando naquilo. Concluído, encerrou-se. Então, essas categorias vão ajudar tanto em filtros como numa visualização fácil do sentido daquele status, ok? Transições. Transições são o como. Tá vendo essa setinha aqui, iniciar design? Essa setinha iniciar design é o como uma atividade de que obedece esse workflow saiu do novo e foi para InDesign. Usou o iniciar estimativa para chegar em estimativa. É o como o item, a issue, foi transitada de um status para o outro. Esse é a transição. E essa transição, a gente usando o nosso microscópio e mergulhando um pouco mais dentro dela, ela tem 4 partes. 4 partes. Na verdade, são 5, mas a gente vai ver primeiro essas 4 partes aqui. Condições. Então, eu posso usar essa condição, eu posso dizer numa transição que ela só pode ser executada por design de produto. Então, eu como design de serviço aqui sou o único que posso iniciar o design disso aqui. Validador. Validador é uma outra parte da transição em que você consegue obrigar algumas ações do tipo: não se pode fechar, marcar como concluído, encerrar-se uma atividade se você não informar a razão daquele cancelamento. Ou, na conclusão, informar o como ele foi atendido, o que é que você fez. Função de post são ações executadas automaticamente pelo workflow após uma transição. Por exemplo, quando clicar em iniciar estimativa, ele automaticamente criar uma tarefa adicional para aquela atividade. E gatilho são transições automáticas vindas de outros softwares. A gente vai ver isso mais na frente. Resoluções. Poxa, resolução tem a ver com workflow, tem tudo a ver com workflow, embora seja um campo do Jira. Resolução é um campo nativo do Jira que indica se aquela tarefa foi concluída ou não. Então, resolução é o porquê. O porquê o item foi fechado. O porquê o item foi considerado como concluído. O porquê ele estar como resolvido. Então, eu posso ter opções diversas de resolução, como cancelamento do projeto, treinamento publicado, feito, abandonado, não será mais feito, resolvido por... fechado por inatividade, cancelado pelo usuário. Podem ter diversas opções de resolução, tá? E eu posso, na transição, obrigar que ele preencha qual é a resolução que ela está sendo atendida, qual é a resolução daquela atividade. Isso é muito importante porque esse campo resolução, ele é o que define se uma atividade está resolvida ou não. Isso mesmo, uma atividade ela pode estar no status concluído, mas se ela não tiver resolução preenchida, o Jira vai entender que ela está unresolved, que ela está não resolvida, tá? Inclusive, se você for no JQL do Jira fazer uma pesquisa e colocar resolution igual a unresolved, você vai ver que ele vai trazer todos que o campo resolução não estão preenchidos, independente do status, ok? Então, quando alguém clicar em cancelar projeto, eu posso definir que automaticamente ele sete a resolução cancelamento do projeto. E quando alguém usar a transição concluir, ele sete automaticamente a resolução treinamento publicado. A gente pode fazer esse tipo de coisa, como a gente vai ver mais na frente, tá? E a quinta parte lá de transição que eu falei são as propriedades, tá? Propriedades, elas vão existir tanto para a transição como para o status. A diferença de um para outro qual que é? É que a propriedade do status, você pode definir coisas como essa atividade está bloqueada para edição quando ela estiver como concluída. Ninguém pode mais alterar nada dela. Ou quando ela estiver em revisão, ninguém pode alterar mais nada dela, a não ser os revisores. Já a transição, você vai utilizar para tradução para projetos globais. Você vai usar, a gente vai ver como faz isso. E você também vai poder usar essa transição para alguns truquezinhos muito importantes do Jira, tá? Eu vou explicar mais na frente. Por hora, é importante que você saiba que existe essa propriedade, tanto da transição como do status. Então, vamos revisar aqui os aspectos da transição de um workflow, tá?
A transição é o como algo chegou até aquele status, e ela é dividida em condição, ou seja, algo que deve ser satisfeito antes da transição acontecer. Por exemplo, apenas designs de produto podem iniciar o design. Então, o botão da transição lá do workflow, ele só vai ficar disponível para quem for um design de produto. Já o validador é algo inserido durante a transição. Ele verifica se aquele input é válido durante a transição. Por exemplo, no fechamento, eu quero que seja informado qual foi o tempo gasto daquela atividade e a que categoria aquela atividade se refere. Então, põe como obrigatório, ele vai validar na hora de fechar, ele vai abrir uma tela e vai obrigar o preenchimento daquelas informações. Já a função de post, ela automatiza ações após a transição. Por exemplo, quando a atividade de recepção de um novo funcionário, um funcionário novo chegou para trabalhar na empresa e tal, e o RH fez a seleção e passou lá, marcou no Gira que foi selecionado aquele candidato. Eu posso fazer uma automação que gere atividades para TI, gere atividades para o RH, gere atividades para o próprio funcionário no fechamento daquele status. A gente vai ver isso aqui também. E gatilho são automações para transição por ferramentas de desenvolvimento. Ele ignora a condição e validador. Não interessa se você definiu a condição e o validador aqui. Se você está chamando um gatilho para executar aquela transição, ele vai acontecer, tá? A gente vai ver mais sobre isso também mais na frente. Agora, muito importante e negligenciado por gestores é saber, vocês precisam saber, principalmente se você quer tirar uma certificação de Gira, essas informações aqui, ó. Permissões de fluxo de trabalho. O que é que precisa para que alguém utilize o workflow, para que um usuário utilize o workflow? Ele precisa de permissão de navegação no projeto, ele precisa de permissão de transição de pendências, ele precisa estar dentro de um grupo ou função que seja requerido durante a condição o validador e, obviamente, de acesso à aplicação, tá? Então, vamos falar um pouquinho de esquema de fluxo de trabalho e aí a gente fecha essa parte teórica e já vai para um pouco de prática, tá bom? O que é o esquema de fluxo de trabalho? Lembram do fluxo de trabalho de treinamento que nós temos aqui, que nós falamos no começo da aula? Pronto. Ele existe dentro do Gira. Eu criei ele dentro do Gira. E aí eu tenho um outro workflow que chama fluxo de tarefa simples, que tem aberto, em andamento, resolvido, fechado e reaberto. Antes de você se perguntar o sentido desse workflow, não se preocupe. Só saiba que existem dois workflows. Podiam ser workflow X e workflow Y, tá? E eu quero que as tarefas de bug, tarefa e subtarefa, as issues, as pendências dentro do Gira, do tipo bug, do tipo tarefa e do subtarefa, obedeçam o workflow fluxo de tarefa simples. Já post, vídeo e treinamento, eu quero que eles obedeçam fluxo de produção de treinamento. Eu posso fazer isso e devo fazer isso através de um esquema de workflow, com esse nome aqui eu inventei, poderia ser XPTO, WXZ, pode ser qualquer nome, o esquema de fluxo de trabalho para produção de treinamento, o esquema de fluxo de trabalho do marketing, o nome pode ser qualquer um, tá? Mas o legal é que quando eu crio esse esquema, eu crio ele a plataforma do Gira como um todo e posso reutilizar em diversos projetos. Então, isso te faz ganhar tempo. Se você tem um workflow de suporte e esse workflow de suporte ele vai ser reutilizado em vários projetos, muito melhor do que você ir projeto a projeto configurando, você cria um esquema, associa os workflows e os tipos de atividade que você quer e quando você for criar o projeto, você reusa esse esquema de workflow que vai ser muito mais simples para você. Tá? Aqui está um exemplo, o esquema de workflow CNT, Software Simplify Workflow Scheme, em Content Factory, o projeto que ele está vinculado, e os tipos de atividade, o fluxo de trabalho Gira está para Epic, o fluxo de trabalho Gira está para Task, o fluxo de produção de conteúdo está para Story, para Bug, e para subtarefa está o fluxo de trabalho chamado Gira. Já esse esquema aqui está em mais projetos, ele está no Customer Success, implantação Suite Atlassian, e no projeto Moxie. E Request, Support obedecem o workflow para times de suporte. Já Subtask, Bug, História, Task e Epic obedecem o... Não, Epic tem um workflow próprio, Workflow for Epics.
Já Task, Story e Bug tem um workflow para eles apenas. O que é legal que você reutiliza. Então, esse projeto aqui, Mox, tem história, tem bug, tem subtarefa, e ele obedece ao seu workflow. Esse aqui também tem história, bug. Esse Customer Success tem suporte, tem request. Então, você cria uma única vez um workflow, joga ele dentro do esquema e reutiliza. A essa altura, eu imagino que você já tenha entendido. Mas eu vou abrir o Gira aqui e a gente vai fazer na prática e revisar alguns conceitos, tá bom? Vamos lá. Estamos aqui em meu ambiente de testes do Gira, tá? A minha dica é colocar seu ambiente de teste com a logo preto e branco ou colocar uma barrinha vermelha aqui. E eu vou apresentar rapidamente para você uma ideia desse cenário aqui, do que é que tem de projeto, tá? Só para você entender e ficar mais fácil na hora da gente montar o workflow, você entender o porquê que a gente está fazendo isso. O cenário é o seguinte, tem esse projeto aqui chamado Buzz Lightyear, que é para o time de marketing, E tem esse projeto aqui, Tropa de Elite, que é para treinamentos, tá? É o time que trabalha na formação de consultores. Nos dois casos, eu tenho produção de treinamento, eu tenho produção de conteúdo, de conteúdo em vídeo e tal, tem essa produção. Então, para um tipo de atividade específica chamada treinamento, conteúdo, eles seguem o mesmo workflow e para tarefas também eles seguem o mesmo workflow, para post de vídeo, então eles têm coisas em comuns que seguem o mesmo fluxo de trabalho. Qual que é a melhor forma de deixar isso parametrizado no Gira e de dar manutenção? Vamos lá. Vou abrir aqui o Gira Settings, Issues ou configurações do Gira, pendências e aqui Workflow Schemes ou esquemas de workflow, tá? Eu vou deixar o Gira em inglês, o ambiente em inglês, porque as provas de certificação elas são em inglês. As dúvidas da comunidade, em geral, as pessoas perguntam em inglês. E a maioria dos cargos que existem atualmente de Gira, embora esteja crescendo bastante no Brasil, a maioria dos cargos de Atlassian Administrator, Gira Administrator, eles são para fora. Então, já para te dar essa vantagem, eu resolvi deixar em inglês a navegação do Gira, tá bom? Já para você se acostumando, eu estou te pressionando aqui para você começar a ser uma pessoa mais bem preparada. Então, vou colocar aqui, vou colocar um nome do workflow, lembra que ele tem que ter um nome, então eu vou colocar aqui workflow, você pode colocar o que você quiser, e vou colocar esquema de produção de conteúdo. Descrição, este fluxo será utilizado pelos projetos que contêm atividades de treinamento. Está criado aqui, ele traz por padrão esse workflow do Gira, que eu não gosto muito dele. Esse padrão aqui, ele não me atende muito, então eu vou adicionar aqui um existente e tem aqui o Buzz Fluxo de Trabalho. O Buzz Fluxo de Trabalho tem aqui, ó, Backlog, Open, In Progress, Ready to Publish. Então, vou colocar aqui e vou dizer que o tipo de atividade para história e para task vai ser esse fluxo de trabalho aqui do Buzz. E vou adicionar um outro fluxo de trabalho aqui, não, esse aqui. Backlog, selecionado para entrega, para desenvolvimento, in progress e done. Então, vou dizer que novas features, epic, bug e subtarefa vão obedecer esse fluxo aqui. E as demais, o que tiver no projeto que não for desse tipo, eu quero que entre aqui na de produção de conteúdo. Criei o meu esquema, chamei os workflows que eu queria e vinculei aos tipos de atividade. Então, você pode ter um workflow para vários tipos de atividade ou ter um workflow para cada tipo de atividade, o que vai dizer a sua necessidade. A gente vai ver alguns requisitos aqui que vai tornar isso ainda mais claro por que a gente precisa fazer isso, tá?
Então tá aqui o esquema criado, um workflow, e agora eu vou lá nos projetos, vou no projeto, escolho o projeto Buzz Lightyear e o projeto Tropa de Elite e vou deixar ambos com o mesmo esquema de workflow. Tá aqui o projeto do Buzz Lightyear, vou nas configurações de projeto, workflow, e no lugar de eu editar diretamente, vê o trabalho que ia ter. Eu ia ter que editar esse workflow aqui, editar o workflow do outro, toda vez que quisesse dar manutenção. Mudou, por exemplo, na hora de produzir o conteúdo, antes de publicar, tem que ter uma aprovação do Joãozinho. Aí eu vou em um workflow, edito, vou em outro workflow, edito, não faz sentido, né? É muito melhor eu deixar os dois usando o mesmo esquema. Então, no lugar de adicionar workflows aqui, eu vou trocar de esquema. Trocar de esquema e WKF aqui. Cadê o WKF? WKF, esquema de produção de conteúdo. E vou associar a esse projeto. Ele vai dizer, opa, Lameck, calma aí. No workflow anterior, o Software Simplify Workflow for Project Buzz, as tarefas tinham status in progress, Selected for Develop e Done. Qual que é o status correspondente dele nesse novo workflow? Aí eu digo Open e Close. E história, qual que é? Então, Work in Progress, selecionado para desenvolvimento é Open e Close. E associo, ele vai migrar as tarefas que tinham daquele status para o novo status do novo workflow. E vou fazer o mesmo no projeto do BOP. O projeto do BOP deve seguir a mesma lógica. Então, vou aqui em Project Settings, Workflow, trocar o esquema, WKF, e ele vai dizer, ó, não tem nenhuma atividade no projeto para migrar, então pode fazer a mudança simplesmente pronto. Tá aqui agora, voltar aqui no do Buzz Lightyear também, ó, ambos com o mesmo esquema e compartilhado, beleza? Beleza? Entendeu aí como é que funciona e para que serve essa questão de esquemas de workflow? Tá claro para você?